casos e pessoas que precisaram ser afastadas dos seus postos de trabalho, das suas empresas. Ana, por que a gente está tendo tantos casos assim de ansiedade e depressão atualmente? Anne, tem uma coisa que me logo a atenção de saída. Até que você consiga chegar num diagnóstico desse, ter acesso a um profissional de psiquiatria, que você vai ter o diagnóstico, outros profissionais de saúde, enfim, há um percurso longo a se transitar. Isso é uma preocupação. A outra preocupação é quantos trabalhadores informais ou pessoas desempregadas que também têm esse diagnóstico e que também não estão nessa estatística do Ministério da Previdência Social. Então, a gente vê que, de fato, o que a Organização Mundial de Saúde vem alertando de uma pandemia em saúde mental é verdade. E pesquisadores, né, na área de psicologia, principalmente, vem chamando a atenção de que a sociedade está num fluxo de adoecimento em larga escala. Então, isso é extremamente preocupante. A gente não pode dizer, a princípio, em qualquer situação, generalizando causas e efeitos. A rigor, tem os componentes individuais, tem os componentes de cada um, né, de cada uma. Tem as questões sociais, que também são muito importantes, que por vezes a gente negligencia. Mas tem fatores assim que a gente pode chamar a atenção de que eles sejam, por conta de pesquisas também que vêm sendo realizadas, de que eles sejam relevantes. Por exemplo, mudanças no mundo do trabalho, uma diminuição na proteção social, a informalidade e a pejotização, como muitos têm dito, né? Um discurso social do empreendedorismo, em que faz com que cada um se sinta responsável individualmente pela sua própria carreira profissional. Isso é um discurso que vem se repetindo e, inclusive, as discussões têm levado de que cada um se tornou um competidor de si mesmo. Então, cada vez que você chega numa determinada meta, num determinado resultado, você se sente impulsionado por uma autofiscalização, digamos assim. Tem um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, que fala que nós estamos vivendo na sociedade do cansaço. É muito importante refletir sobre isso e que a competição agora é entre você e você mesmo, enquanto performance. Isso é uma preocupação. Outra preocupação que a gente também tem verificado é o aumento dos vínculos via redes sociais. Não é? Isso também, todas as pesquisas, inclusive tem uma discussão muito importante aí, um livro que se tornou best-seller, um dos mais vendidos no mundo, que é Geração Ansiosa, e que tem mostrado estatísticas extremamente preocupantes. Agora, o mais preocupante ainda é que as crianças e adolescentes também estão entrando nessas estatísticas. Isso. Então, o ano passado, o número de crianças e jovens com ansiedade diagnosticados nas informações do SUS foi superior a de adultos. Então, a gente vê que é um problema que parece que veio para longo prazo, né? E que a gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar, precisa identificar o que é, né? Primeiro, e tentar se cuidar. Quando a senhora traz aqui essa competição, e aí trazendo para o mundo profissional, né? O mundo do trabalho. A senhora falou assim, você compete com você mesmo. É como se a gente, além da cobrança que já há, por exemplo, pensando aqui em alguém que nem trabalhe por conta própria, mas que trabalhe numa empresa. Além da cobrança que existe e sempre existiu nas empresas, a gente se cobra mais, é isso? Por uma competição, assim, de poder mostrar mais, não sei. Quando a senhora diz que você compete com você mesmo, em que sentido, assim? O que tem sido discutido no âmbito aí da psicologia é no sentido de que o que nós vemos em redes sociais de performance e que imaginamos que ali é a vida real, se transforme num parâmetro para que cada um e cada uma se fiscalize de uma certa forma, além das questões do desemprego, da concorrência, da diminuição da proteção, especialmente no Brasil, da legislação trabalhista um pouco afrouxada, que fez com que a gente perdesse uma proteção social que havia ao trabalhador. A exigência por metas, por desempenhos. Então, por isso é muito importante estar discutindo com alguém da área de recursos humanos, com empresas que se preocupam em cuidar dos trabalhadores, porque a gente sabe que a empresa tem metas, tem lucro, a gente vive num mundo, não é, que o neoliberalismo, infelizmente, faz com que, às vezes, os resultados sejam mais importantes do que a vida humana, do que o próprio trabalhador. E isso faz também com que cada um se sinta, de certa maneira, ameaçado pelo desemprego, pela concorrência,
pela performance profissional de uma forma geral. Que às vezes eu brinco dizendo que a performance parece que não é só na vida profissional. Você está de férias, você tem que performar. Tirar muitas fotos em vários lugares, postar. Você vai para um show, eu também brinco às vezes com meus alunos, dizendo que você vai para um show, que você paga um ingresso, você está mais filmando de costas pro artista do que propriamente curtindo aquele show. Então isso é um sinal, um sintoma social, como a gente diz, em que a imagem, o desempenho e a performance o tempo todo, essa mostração, como a gente diz, nas redes sociais, faz com que as exigências por resultados elas sejam em todos os âmbitos, inclusive na hora de ter lazer, o que é preocupante, né, também. E é a hora de descansar, né? Paula está aqui, pode falar um pouquinho também para a gente sobre esse novo mundo no trabalho. Você tem 25 anos de experiência em gestão de pessoas, né? 25 anos de experiência, comecei minha carreira num mundo muito diferente desse, né? Ainda estava começando o celular na época, começando o computador no Brasil, então realmente a gente que acompanha essa evolução vê uma realidade bem diferente. E é muito interessante hoje no mundo corporativo, porque essas características de cada momento, a gente tem muita questão que chama geracional, né? A gente nunca teve tantas gerações diferentes convivendo no mundo de trabalho, porque antes também, 50, 60 anos, o pessoal já parava de trabalhar e não para. Então hoje eu tenho 4 gerações com características totalmente diferentes, convivendo num ambiente de trabalho e com essa situação atual com características opostas. Então quem veio da minha geração, que a gente chama geração X, né, é um pessoal que vivia para trabalhar. Então seu parâmetro de sucesso era crescer, às vezes ficar numa empresa 10, 15, 20 anos, construir patrimônio. E essa geração vem totalmente diferente. Essa geração é uma geração que fica na casa dos pais muitas vezes até 30 anos de idade, então não tem aquele compromisso de contas a pagar, que gera uma resiliência, uma tolerância. Então ela é movida a propósito, ela quer usar o trabalho como propósito. Ela vem com essa questão da validação, né, de antes do mundo do trabalho. Então está entrando, que já vem nessa questão de redes sociais, onde tem uma validação constante. Essa validação de rede social ativa mecanismos de reconhecimento, de dopamina, que gera vício, gera a questão de você não sair daquela rede e achar que seu parâmetro, se você é bom ou não, sempre é vendo os outros. Então isso gera consequências. Na hora que chega que o chefe é de outra geração, é assim, na minha geração assim, tem que criar a casca grossa, veste a roupa de sapo e dá teus pulos. Isso não dá, não se fala mais com essa geração atual. Tem que explicar, ele tem que ver sentido no que ele está fazendo, tem que ensinar ele a conviver num mundo de trabalho que não vai ter o like toda hora. Então a gente até estava comentando, e nossas práticas têm que se ajustar, porque hoje, dentro das práticas de gestão de pessoas, você tem um processo de avaliação de desempenho que é anual. Quando muito, você tem um processo de avaliação a cada 6 meses. Imagina para uma geração que quer a cada atividade já saber se fez bem ou mal, se está validado, se o chefe está gostando, como é que os outros estão achando. Não existe esse nível de resposta tão rápido dentro do ambiente de trabalho. Então, tem ajustes aí que precisam ser feitos dos dois lados, né? Adequar esse comportamento dessa geração que vai entrando no mercado de trabalho e algumas práticas que realmente precisam ser revistas. Ana, isso que eu